Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus. Pronto para mais uma leitura bíblica diária. Hoje estamos no nosso dia 297. Continuamos a nossa leitura no livro de Lucas e hoje será os capítulos 12 e 13. Amém? Vamos orar e já iniciamos a leitura. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia. Queremos te dar graças e pedir que o Senhor esteja conosco. Abençoa essa leitura, abençoa, Senhor, para que a gente possa continuar crescendo em entendimento da Tua Palavra. Que nos ajude e esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Nesse meio tempo, tendo-se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, que não tenham medo dos que matam o corpo e não mais podem fazer depois, e nada mais podem fazer depois. Eu, porém, mostrarei a vocês quem devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançar vocês no inferno. Sim, digo a vocês, a este vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais que muitos pardais. Eu digo a vocês que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando os levarem às sinagogas e diante de vocês dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pelos quais se defenderão, nem com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: Cuidado, proteja-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Contou-lhes então esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: Que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: Por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante que a roupa. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não busquem o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo gentil é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que precisam delas.
Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para ouvir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurado os servos cujo senhor, quando voltar, encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Contudo, entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados, pois não se sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega os seus servos para lhes dar as porções de alimentos do tempo devido? Bem-aventurado o servo, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que ele encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo disser no seu coração: Meu senhor está demorando a voltar, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, beber e embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, em uma hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não o prepara, que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já tivesse aceso. Tenho, porém, que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, digo a vocês. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 em uma família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra o pai. Mãe contra filha e filha contra a mãe. Sogra contra nora e nora contra a sogra. Os sinais dos tempos. Jesus disse à multidão: Quando vocês veem uma nuvem se levantando do ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que não julgam por vocês mesmos o que é justo? Quando algum de vocês for com seu adversário ao magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o lance na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Lucas capítulo 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola.
Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, ele disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixa-a por mais 1 ano. Eu a cavarei no redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente fazia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Então Jesus perguntou: a que se assemelha o reino de Deus? A que eu compararei? Este se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninho nos seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois, Jesus foi pelas cidades e pelos povoados e ensinava. Prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço e nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste nas nossas ruas. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matar você. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no 3º dia terminarei o que devo fazer. Todavia, preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os filhos de vocês como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem, em nome do Senhor. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje, dia 297. E amanhã nos encontramos para mais uma leitura, se assim Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe e até amanhã.